Olá, nonos anos! E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje falaremos sobre o gênero textual resenha crítica. Eu já abordei esse gênero com vocês, porém, agora abordaremos utilizando o material, o livro 3, nas páginas 48 a 52. Então, pegue-o e acompanhe comigo. Então, como vocês viram, nas sessões anteriores, vocês conheceram algumas mulheres do meio literário que deram sua contribuição para a luta em favor da igualdade. Como vimos, a resenha crítica é um texto informativo, opinativo e argumentativo, visto que seu autor apresenta um objetivo cultural e dá sua opinião sobre os seus aspectos positivos e negativos, usando seus argumentos. Então, ele utiliza desses três elementos, tá? A resenha crítica, ela pode ser trabalhada em cima de um filme, de uma série, de um livro, tá? Então, vamos analisar agora o esquema com os seus elementos principais. Para isso, leia a resenha crítica sobre a utopia feminista O Sonho de Sultana, escrita por Rokia Chakrawarty Hussain, nascida no distrito de Ragpur, em Bangladesh, no início do século XX. Já naquela época, as mulheres sonhavam com a liberdade e a conquista da igualdade de direitos em relação aos homens. Então, hoje em dia, muitas obras, como vocês vão ver, aí quem vai abordar é a professora Jéssica, a questão dos contos de Aya, que até virou uma série chamada The Handmaid's Tale. Então, ele é baseado nessa obra literária chamada Os Contos da Aya, a qual é uma... a obra se passa numa sociedade completamente desigual. Os homens, eles são superiores às mulheres. As mulheres só servem para elas têm ainda funções, umas só servem para procriar, outras só servem para cuidar da casa, outras só servem para ser a esposa e pronto. E elas são perseguidas, enfim. Então, vamos ler aí para vocês entenderem melhor como funciona a estrutura do gênero resenha crítica. Então, dica literária O Sonho de Sultana, de Rokia Chakrawarty. Então, imagine uma sociedade onde os papéis designados aos homens fossem exercidos por mulheres e os papéis designados às mulheres fossem exercidos por homens. O Sonho de Sultana, no original Sultana's Dream, é um conto escrito no início do século XX pela indiana Rokia Chakrawarty Hussain e publicado originalmente na revista The Indian Ladies Magazine of Madras, em 1905. É considerado uma das primeiras ficções científicas a abordar feminismo e direito das mulheres e a igualdade. Então aí, no parágrafo houve a apresentação, as informações básicas da obra, o título da obra, quem escreveu, quando foi, né? Se a obra foi traduzida, pode vir aqui também na introdução. Então, nesse parágrafo aqui, o autor faz um breve resumo da obra. Com isso, ele vai contextualizar o leitor sobre o principal assunto nela abordado. Então, nesse ponto, o leitor se conscientiza sobre a relevância de ler a obra em análise, prestigiando-a. Então, é aqui onde o leitor vai trazer os argumentos do que ele conhece sobre o que ele conseguiu absorver da obra. Então, a história é narrada por uma sultana, cujo nome não é revelado, que nos conta um incrível sonho que teve quando adormeceu, pensando em sua condição como mulher muçulmana. Em seu sonho, ela é levada a uma Índia utópica. Utopia é... Quando a gente fala utópico, é algo irreal. É algo que a gente imagina que possa acontecer, tá? Então, onde no lugar de homens, mulheres tomam as ruas e exercem todo tipo de função social, enquanto os homens ficam em casa e exercem as funções domésticas, mas não do modo comum como você deve estar acostumado a ver. Então, aí pode-se trazer citações, né? Citações do próprio conto, citações de pessoas que falaram
a respeito dessa obra, tá? Então, ó, como já sabemos, militarismo, descendente da hostilidade primitiva, sempre, embora haja algumas mulheres envolvidas, foi algo feito por homens, o que se resultou em várias guerras. Mas e se, em vez de homens, mulheres fossem designadas a resolver conflitos? Teriam o mesmo instinto hostil? A autora aborda muito bem essa questão, mostrando os motivos pelo qual a terra, antes semelhante ao desvirtuoso lar da sultana, torna-se a utópica terra delas. Então, aí ela trouxe a citação aqui. Enquanto as mulheres estavam envolvidas em pesquisa científica, os homens desse país estavam ocupados aumentando seu poderio militar. Quando eles souberam que as universidades femininas eram capazes de tirar água da atmosfera e de colocar à luz do sol, eles gargalharam, chamando a coisa toda de um pesadelo sentimental. Então, aí, tendo a rainha do lugar investida em educação para as mulheres, elas se tornaram uma população de pessoas supereducadas e inteligentes. Além de terem desenvolvido tecnologias renováveis e sustentáveis, cuidam muito bem do lugar onde vivem. As ruas e as casas são extremamente limpas e encantadoras. Também não há conflitos, nem confusões, assassinatos ou roubos. Nós não temos tempo para brigar uns com os outros, já que nunca estamos parados. Então, é uma outra citação da obra. Então, nesse parágrafo aqui, identifica-se a opinião do autor, que ele gostou ou não, e pode vir a indicação. Então, aqui, ó, ela gostou da leitura e tá espalhando, diz que é uma boa obra, tá? Que vale a pena ler. Então, nós temos tempo para brigar, pronto. Nessa obra, a Ruqya nos mostra todos os erros cometidos em toda a história da humanidade por inferiorizar o sexo feminino e o quanto poderíamos ser pessoas melhores, tomando os excelentes exemplos dessas mulheres, e assim também tornar o lugar onde vivemos muito melhor. É um ótimo conto, rápido de se ler, nos ensina bastante e até daria um bom filme. Leia, indique e espalhe. O sonho de sultana merece e precisa chegar ao máximo de pessoas possíveis, principalmente as que possuem pensamentos semelhantes aos homens da história. Então, na verdade, quem escreveu foi um homem, né? A resenha. Magdiel Araújo, ele nasceu em Recife, é artista plástico, bacharel em letras pela UFPE. Tá? Então, vejam só, a estrutura da resenha basicamente é essa. Aqui vai apresentar a obra, trazendo o título da obra, o ano que foi publicada. Sempre se começa uma resenha assim, tá? Vai trazer um resumo da obra sobre o que a obra fala, tá? Pode se trazer citações da obra. E por último, os argumentos, ou seja, o que você conseguiu entender do que foi lido, a sua opinião, seu ponto de vista sobre ele. E, por último, a indicação, se vale a pena ou não, tá? Então, a resenha basicamente trabalha em cima disso. Tá? Uma linguagem mais formal, né? Verbos no presente, geralmente. Pode haver verbos no passado também, tá? Então, temos algumas questões, tá? São duas questões e eu vou estar corrigindo com vocês. É porque a segunda é oral e a segunda é opinião de vocês. Então, a gente vai estar explanando, discutindo essa opinião a respeito sobre essa temática do capítulo ao qual a resenha crítica, né, o gênero resenha crítica está sendo trabalhado na nossa aula ao vivo. Então, primeiro, para que uma resenha crítica seja informativa, opinativa e argumentativa, é fundamental que o seu autor apresente de forma clara e resumida o objetivo cultural em análise e sua opinião sobre ele.
Isso acontece nesse texto, justifique com elementos do texto. Então, assim, ele trouxe a opinião dele de forma clara e resumida. O objetivo cultural fez essa relação. E aí, vocês vão justificar com um trecho, né, com elementos do texto. E o segundo, em sua opinião, o autor conseguiu fazer com que os leitores se interessassem para ler a obra O Sonho de Sultana? E aí vocês vão justificar. É onde a gente vai discutir, né? Aqui tem o QR Code ao longo dessa unidade, né? Vocês conheceram. Não sei se vocês já assistiram essa série, Anne with an A. Já ouvi falar muito bem dela, já vi altas críticas, já vi resenhas, né, falando sobre ela. Não assisti ainda, mas ela é baseada em uma obra literária, Anne de Green Gables, escrito por Lucy Maud Montgomery. E a série conta a história de uma menina órfã, que é adotada por 2 irmãos solteiros, que transforma a vida de sua nova família e de sua cidade ao mostrar que vale a pena defender seus ideais e lutar pelo seu lugar no mundo. Só que aí ela se passa eu não lembro, é bem antigo, numa época que a sociedade, né, que a mulher ela era criada para ser dona de casa, para casar, enfim. Então vale a pena assistir, ela foi cancelada, infelizmente. Muitas pessoas entraram, enfim, né, fãs da série, mas eu ainda vou assistir para ver se ela, né, se ela é boa. Vou trazer a minha crítica, tá? E agora vocês vão, antes de finalizar a aula, vão produzir uma resenha, tá? Então, ao produzir a resenha, vocês estão treinando a habilidade de observação, de compreensão de uma obra, a capacidade de sistematização de um conteúdo. Assim, esse gênero textual torna-se uma importante ferramenta de aprendizagem. Então, aí vocês vão produzir primeiro, vocês vão escolher um dos filmes listados a seguir para assistir. Assistam, gente, vale a pena, a lista tá muito massa, tá ótima. Todos eles têm mulheres como protagonistas e refere-se direto ou indiretamente ao assunto abordado ao longo desta unidade, o feminismo. Massa, viu? Então, ó, Menina que Roubava os Livros, já assisti, vale muito a pena. As Sufragistas também, muito bom, gente. Então, vocês vão escolher aí. Escritores da Liberdade também, excelente livro. Filme, perdão. Estrelas Além do Tempo também é ótimo. Jane Eyre, não assisti ainda. Jogos Vorazes é massa, gente, vale a pena, tá? Já assisti também a trilogia, aliás, os 4, né? Porque o último foi dividido em parte 1 e 2. Se vocês também tiverem interesse, leiam a obra, tanto A Menina que Roubava Livros, quanto Jogos Vorazes. Muito massa. Mulher Maravilha. Gente, fantástico o filme. Orgulho e Preconceito também é muito bom, muito bom mesmo. A todos eles ali, eu só não assisti Jane Eyre, tá? Então não sei falar pra vocês. O Sorriso de Mona Lisa, muito bom também, vale a pena. E Valente. Valente é muito massa, uma animação da DreamWorks, mas vale a pena, assim, é uma princesa diferenciada. Melinda é o nome dela, né? Então, aí vocês vão escolher um deles e em seguida vocês vão escrever a resenha, levando em consideração as seguintes perguntas. Quais as informações principais sobre o filme assistido e seu ou sua diretor ou diretora? No que consiste a história contada no filme? Então, o que a história se passa? O que consiste a história do filme? Quais são os personagens principais dele? Então, como as mulheres são vistas nesse filme, tá? Elas são vistas inferiorizadas, elas são corajosas, enfim. Então, após a elaboração da resenha, vocês vão analisar a proposta da resenha crítica presente na próxima sessão. Então, aí, nessa próxima sessão, vocês vão avaliar agora para construir o aspecto crítico da resenha. Vocês vão levar em consideração quais aspectos positivos e negativos vocês destacariam no filme, né? Os pontos positivos, o que vocês gostaram, de acordo com a opinião de vocês, tá?
Quero ver o senso crítico de vocês, gente. Tem que aprender a criticar, tem que aprender a saber o que é bom e o que não é, né? Para poder vocês aí saberem o que acontece ao mundo ao redor de vocês, explanarem o senso crítico. Isso é fundamental para nós, né? Para vocês aí, né, futuramente se tornarem adultos que sabem o que querem, tá? Então, em que medida o filme assistido se relaciona com o contexto vivido pelas mulheres atualmente? E aí, atualmente, como é que tá, né? A questão do movimento, olha aí, pode fazer relação aí com o caso do Robinho, né? Porque ele falou que o feminismo não serve, enfim. Mas aí vocês podem trazer essa correlação, porque aí é uma das coisas que está sendo bem falada atualmente com relação ao tema falado, tá? Que é o feminismo. Por que é importante que mulheres e homens assistam a ele? Você indicaria esse filme para alguém e o porquê, tá? Então, as orientações, lembre-se de que a resenha crítica é um texto informativo, opinativo e argumentativo. Ele é 3 em 1, tá? Então, ele tem que trazer informação sobre o assunto, a sua opinião sobre ele e os argumentos que você construiu a sua opinião, tá? Então, vocês vão selecionar as informações mais relevantes para o seu leitor, saber do que se trata o objeto cultural em análise, dar opinião sobre ele, baseando seus argumentos no texto ou filme escolhido, tá? E aí, ao escrever o seu texto, leve em consideração o público ao qual ele vai ser destinado. Vai ser a jovens, adolescentes, vai ser somente a mulheres, vai ser para todo mundo, para todas as pessoas, enfim, que se interessarem em ler. Lembre-se de fazer referência ao assunto abordado ao longo desta unidade, que é o feminismo, tá? Discorra, por exemplo, sobre a relevância do objeto cultural, a luta de igualdade dos direitos entre homens e mulheres, tá? Então, após escrever sua resenha crítica, compartilhe com toda a sala, enfim. Aí vocês vão estar fazendo o rascunho. E quem tiver com o rascunho pronto, a gente pode estar discutindo na nossa aula ao vivo. Fechado? E aí, depois vai ser produzida em vídeo. Vocês já ouviram falar de booktubers? É o nome dado a pessoas que, na plataforma de vídeos, falam sobre a sua experiência como leitores. E aí, vocês podem estar aí fazendo um vídeo falando sobre o livro, tá? Esse aqui é um QR Code de uma moça, né? Uma booktuber falando sobre os contos da Aya, tá? O Conto da Aya. Gente, esse livro, eu comecei a lê-lo, mas ele vale a pena também. É muito bom. Eu comprei. Vale a pena. Eu vou lê-lo. Assim, né? Eu já sei um pouco da história porque eu assisti a primeira temporada da série, The Handmaid's Tale, que é baseado nessa obra. Então eu já sei mais ou menos do que a história se trata. Mas eu vou ainda ler o livro, quando tiver o tempinho aí. Terminar, aliás, outras leituras, outros livros que eu estou lendo. Com relação a esse vídeo, né, que vocês vão estar fazendo, eu vou estar amadurecendo com vocês nas próximas aulas, tá? Por enquanto, eu só quero a resenha escrita, ok? Então é isso, pessoal. Dúvidas no meu Instagram, professora Iana. A palavra-chave é crítica. Aliás, a palavra-chave é feminismo. Feminismo, ok? E só lembrando que dia 30, entregar, né, os livros da segunda unidade na escola até o dia 30 de outubro, ok? E essa produção eu vou querer para semana que vem, tá? Eu quero o rascunho feito, né, para essa aula. Então aí, conforme vocês forem assistindo a aula e já forem fazendo o rascunho, enfim, a gente vai estar discutindo em sala a temática na nossa aula ao vivo e passar limpo no caderno mesmo. Aliás, no caderno mesmo.
Essa resenha vocês vão fazer no caderno mesmo, ok? Então é isso. Beijos e até a próxima aula.